Ô Bruno, repercutir um pouco de cenário internacional contigo, porque guerra terminou, né? Pelo menos o mercado já não está mais precificando aquele risco, né? Sobre petróleo, choques inflacionários, sobre ameaças nucleares. O mundo já está com essa conversa aí, né? E Powell quer ver o comportamento da inflação para baixar os juros. Suíça com juro negativo de novo. Queria entender um pouco da sua percepção, né, sobre esse cenário, sobre essas questões inflacionárias, até mesmo não só que pairam sobre o Brasil, sobre o mundo todo e sobre política monetária, já que a gente está discutindo alta ainda, enquanto o mundo discute a pausa para baixo, né? Como que você está avaliando e percebendo essas movimentações? Bom, vamos lá. Esse foi até um tema de um vídeo que eu fiz que subi hoje lá no meu canal do YouTube, mostrando que a Suíça é um país que está com juros zero, juros nominal zero, mas o título público com vencimento de 2 anos da Suíça já está pagando negativo, né? Menos 0,1%. Então, a questão é, será que a gente volta aos juros negativo, que é diretamente ligada à inflação que você falou? E a minha opinião, e lá eu demonstrei todos os dados pelos quais eu acredito que não. Os Estados Unidos mantiveram a taxa de juros em 4,25 e 4,5, né? O Brasil subindo enquanto o mundo começa a achar espaço para cortar. O México cortou 8 vezes, a Europa cortou 8 vezes. O México, estou falando de países emergentes também, né? Com sérios problemas, mas com um nível de endividamento muito menor do que o Brasil. E a gente continua subindo e a ata do Copom mostrando que a gente vai ter que manter a taxa de juros altíssima, nesses níveis pelo menos, por muito tempo, mesmo que não suba mais, que se mantenha nesses níveis. Mostra claramente a nossa irresponsabilidade fiscal e o problema, o tamanho do problema da dívida que a gente tem, que hoje praticamente se tornou um tema internacional, aí, o FMI falando abertamente sobre isso. Então, o grande ponto é que, enquanto os países continuarem produzindo déficits, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, com déficit da ordem de 2 trilhões, 6% do PIB, Europa com 3,1% do PIB de déficit, esses países precisam continuar a emitir mais dívida, porque eles gastam mais do que arrecadam. Emitem dívida para captar dinheiro e pagar os seus gastos correntes. O nível de endividamento sobe. Quanto maior você tem um déficit, é o montante que você precisa emitir dívida, injetar dinheiro na economia. Isso pressiona mais a inflação e, consequentemente, pressiona a curva de juros futuro. Diferentemente da Suíça, que produz superávit. O nível da dívida hoje, frente ao PIB da Suíça, é de 37%. E do Brasil, segundo o mesmo cálculo do FMI, é de 90%. Né? E quando a gente vê que o restante do mundo produzindo déficit, aumentando a dívida, a Suíça produz superávit. Portanto, ela não emite dívida e diminui a dívida dela. Consequentemente, você tem uma menor oferta da dívida suíça com uma demanda maior, porque a Suíça é basicamente estável, e aí você vê os juros da Suíça em queda, né? Maior demanda do papel, ele sobe, mas os juros dela caem. Então, eu acho muito difícil que o caso da Suíça, no curtíssimo prazo, seja exportado para outros países. Os Estados Unidos, que devem sim ou sim cortar gastos, se analisarmos de 1º de janeiro até hoje, de 2025, eles gastaram mais do que no ano passado. Então, o déficit estrutural americano ele é crônico, precisa ser endereçado esse problema para que aí sim os juros futuros consigam cair. Senão, realmente se torna difícil.